Vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Lembrando que a aula de hoje é um curso avançado, um curso novo. Esse ramo está dando o que falar, tem muito corretor de imóveis se especializando nisso. Não só corretor, mas advogado, advogada, contador. Olha que legal. Surge nesse momento, presta atenção aqui, hein? Surge nesse momento, eu sempre preocupado em trazer isso para você, surge nesse momento um braço que você pode criar na sua advocacia, no seu ramo de corretagem, você que é corretor de imóveis, contador também. Ou seja, surge uma nova profissão, investigador de certidões. Falo porque eu tenho alunos aqui, vários alunos, que de fato estão contentes, felizes, porque estão sendo muito bem remunerados. Professor Júnior, mas peraí, o que esse investigador de certidões faz? É uma prestação de serviço. Então eu posso fazer um cadastro no site do Tribunal de Justiça, posso fazer um portfólio e ir nos fóruns. Deixando minha apresentação desse serviço, e o juiz pode convocar você para prestar esse serviço. Pode, e isso vem acontecendo muito. Os juízes, quando tem dúvida em relação à autenticidade daquela certidão, não só certidão, mas translado de escritura pública, escrituras públicas. O digital, os meios digitais ajudaram muito, né, gente? Facilitaram muito. Mas todo mundo sabe que é fácil falsificar, é a coisa mais fácil do mundo falsificar uma certidão. Eu vou lá e altero a data. Pronto. É crime? Crime. Pode responder na esfera criminal, na esfera civil, mas isso pode trazer um prejuízo para o mundo dos negócios imobiliários, para um processo irreparável. Se o juiz ou a juíza não tiver atenção, se o comprador, o vendedor, o locador, o locatário, o incorporador não tiver atenção, ou seja, o juiz, a juíza, os assessores não dão conta do que eles fazem. E eles não vão parar para ficar verificando, ficou um pleonasmo, né? Não vão parar para analisar, de fato se aquela certidão ela é autêntica. Então surge quem? Na dúvida. Quando o autor alega isso, quando o réu alega isso, quando alguém, terceiro, interessado, alega isso. Isso no âmbito do Poder Judiciário. Surge então esse profissional que se apresentou, cadastrou no TJ, entregou o portfólio, deixou no cartório da Justiça Estadual, Justiça Federal, para um juiz, juíza, ele vai ser convidado, sim. O Judiciário não tem esse profissional dentro da estrutura do Poder Judiciário. Esse investigador de certidões, ele ou ela, vai ser chamado para prestar esse serviço. Quanto é cobrado para prestar esse serviço? De R$1.000 até R$3.000, gente. De R$1.000 até R$3.000. Seria como se fosse um perito, né? É um serviço na verdade, está exercendo uma função de assistente técnico, quando é contratado pelo autor ou pelo réu para uma alegação nesse sentido, ou até prestando o serviço de perito. Então surge, sim, nesse cenário, uma nova profissão, um novo braço para você usar. Você que é corretor, corretora, advogado, advogada, contador, contadora. Surge, sim, essa possibilidade. Então, vamos conhecer mais sobre esse ramo novo, que vem, de fato, ajudando muita gente com uma boa remuneração. Vários alunos, advogados, corretores, que, de fato, estão prestando esse serviço já há algum tempo, estão atingindo remunerações, gente, de 10 até 18 mil reais, 15 mil reais. E eu quero muito que você também possa usufruir. Quem sabe você é corretor, corretora, mas preste serviço, criando uma remuneração fixa, uma boa remuneração. O advogado criando um braço no escritório, o contador. Então, merece atenção especial, tá bom? Vem comigo, vamos entender sobre isso. Vamos lá, o que é certidão? Certidão é pública, hein? Qualquer pessoa pode ter acesso à certidão. Nós temos as certidões de um imóvel. Certidão de propriedade ou certidão de matrícula ou transcrição, que é a mesma coisa, né? Antes de 76, transcrição. Após 76, certidão de matrícula. Ambas são certidões de propriedade. Eu só consigo no cartório de imóveis essa certidão. No cartório de imóveis eu posso solicitar certidão de propriedade, no cartório de imóveis eu posso solicitar certidão de quesitos, eu posso fazer perguntas ao cartório. No cartório de imóveis eu posso solicitar certidão vintenária, quinzenária, trintenária.
Certidões para provar quem é o dono, dona, e que não tenha ônus sobre aquele imóvel, ou seja, um gravame. Cartório de imóveis por competência, que eu vou solicitar essa certidão. Posso solicitar certidão da União, Estado, município, da Receita Federal. A ideia é que a certidão seja negativa. E posso solicitar certidões de protesto para analisar no cartório de protesto se o sujeito tem dívidas, onde foram geradas publicidade. Existe ainda a certidão trabalhista de execuções trabalhistas, aquela certidão que eu vou usufruir, de fato, para ajudar o meu cliente a descobrir se tem processos após a sentença ou de ações trabalhistas, certidões de ações trabalhistas em andamento. Então, nós temos várias certidões que nos interessam. No Poder Judiciário, nós temos as certidões do distribuidor civil, ou distribuição, tanto faz, da esfera estadual ou da esfera federal, para descobrir se tem no nome daquela pessoa, o nome completo, RG, CPF, se tem ações em andamento, ações cíveis. E a mesma coisa na esfera criminal. Certidão serve para quê? Para dar segurança jurídica nas transações imobiliárias. Quando eu vou comprar um imóvel, o ideal que o corretor, a corretora imobiliária, advogados, quem trabalhe com isso, o ideal é que faça due diligência. Due diligência é uma auditoria. Como que eu faço essa auditoria? Solicitando documentos, certidões, em nome do comprador, em nome do vendedor e principalmente também do imóvel. Certidões vão fazer eu descobrir, né? Ah, eu quero descobrir se o sujeito está ativo na Receita Federal. Certidão, irregularidade na Receita Federal. Certidão, quero saber se o sujeito presta o serviço eleitoral, vota, né? Não tem uma pendência. Certidão negativa eleitoral. Então, existem várias certidões diferentes. Existe a certidão de inteiro teor, que também é chamada em alguns estados de objeto e pé, que é um resumo do processo. Existe a certidão transcritiva. O que é a certidão transcritiva? Eu pego uma escritura pública muito antiga, então eu faço uma certidão transcritiva para atualizar. O cartório, o tabelião faz isso. Ele atualiza aquela escritura pública de 10 anos atrás, 20 anos atrás, para dar mais eficácia e segurança jurídica para que a gente consiga o registro. Então, muito fácil, né? Muito fácil. Certidão, gente, é um documento com fé pública, emitido por tabelião de notas, escrivão do fórum, escrevente, no qual se certifica algo, ou se reproduzem peças processuais ou escritas constantes em suas notas, né? Então, certidão é isso. Quando nós falamos de certidão, a certidão é um documento emitido por órgão, pode ser pelo Poder Judiciário, pode ser pelo cartório, pode ser pela União, Estado, Município, Receita Federal. Então, ela é emitida por um órgão público ou autoridade competente que atesta de forma oficial a veracidade de determinados fatos, registros ou até informações. A certidão, gente, ela possui valor legal e pode ser utilizada como prova ou comprovação em diversas situações jurídicas, administrativas, pessoais. Então, por isso a certidão é importante. Quando nós falamos de certidão, quem pode solicitar a certidão? Qualquer pessoa, tá? Certidão é pública. Qualquer pessoa pode consultar e emitir certidões. A solicitação de liberação, nos casos de pendências, como comprovante, né, comprovantes indevidas, deve ser realizada pelo próprio contribuinte ou representante legal. Então, isso é importante. Uma pergunta, né, comum, então. Ah, professor Júlio, a certidão é pública? Sim, a certidão é pública. É um documento oficial, a certidão é um documento oficial obtido junto à autoridade ou agente do poder público que certifica determinado registro, ato ou fato sobre sua responsabilidade, dando fé pública. Dando fé pública, note isso, hein? Reproduzindo, sim, de forma autêntica e confiável textos, né, ou documentos, tornando-se prova documental e também garantindo a terceiros a veracidade. Tá? Essa é a ideia. Nós temos várias certidões. Nasceu, tem certidão de nascimento. Morreu, certidão de óbito. E quantas fraudes, quantos golpes, né? Certidão de óbito falsa, certidão de nascimento falsa, certidão de casamento falsa. As pessoas fazem isso. Um juiz, uma juíza, ele não quer, muitas vezes, não pode perder tempo, não tem esse tempo, os assessores também, o cartório está comprometido com seus afazeres, e o juiz, a juíza acaba nomeando, como se fosse um perito, prestando esse serviço de perito, o investigador de certidão. E é uma profissão nova, hein? É uma profissão nova, ou seja, uma prestação de serviço nova. Você que está assistindo esse curso, essa aula,
você pode sair na frente prestando esse serviço. Lembrando que esse serviço pode ser prestado para o Poder Judiciário, para os juízes em todos os graus, né? Pode ser prestado para juízes do Fórum Estadual e também do Fórum Federal, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, e também pode ser prestado para particulares. Você exercendo essa função, você pode prestar esse serviço para particulares, construtoras, incorporadoras, corretores de imóveis, para outros corretores, imobiliárias, advogados, advogadas, você pode. Então, não é um serviço que você fica preso só para ajudar o Poder Judiciário. Claro que você vai receber a remuneração por isso, mas você pode trabalhar com as duas linhas, né? Os dois nichos de mercado. Professor, mas para ser investigador de certidão, eu preciso do quê? Desse curso. Não existe um órgão fiscalizador, como acontece com a OAB. Né? O advogado tem que ter OAB, o corretor tem que ter CRES, o médico tem que ter o registro dele no conselho de classe. Várias classes profissionais precisamos ter o nosso devido registro para poder exercer, senão é crime, exercício legal da profissão. O investigador de certidão, hoje nós não temos. Nós não temos um órgão que fiscaliza, um órgão de classe. Por isso é uma prestação de serviço que eu costumo dizer que é aberta. Nós não temos que pagar anuidade para ninguém. Por isso, é uma oportunidade, com esse curso aqui, que você tem de aprender a prestar esse serviço, como divulgar esse serviço e criar um braço no seu escritório, um braço financeiro muito rentável, tá? Independente do ramo que você atue. Então, vamos lá. O que eu trago para você, então? Então, nós temos vários tipos de certidões, hein? Tem certidão civil, tem certidão criminal, tem certidão especial, tem certidão de falências. Então, o investigador de certidões, ele pode prestar o serviço de certidão, ele cobra lá uma diligência, um salário mínimo, mais a despesa com a certidão e entrega, né? E entrega o conjunto de certidões solicitados, requeridos, para pessoas que não têm tempo, não têm conhecimento de solicitar a certidão. Então, também está dentro da prestação de serviço do investigador. Mas o foco do investigador de certidões é prestar serviço para o Poder Judiciário. Já falei como, faz o cadastro no TJ, lá no TJ você vai fazer o cadastro de cada estado, TJ, estadual e também da Justiça Federal. Importante, né, faz o cadastro. E você também, além disso, você vai apresentar ao juiz. Você vai ter que pegar alguns dias, né, e aumentar a sua carteira. Então, você vai fazer que nem vendedor de remédio. Ele não fica esperando, com aquela mala, esperando o médico, né, para poder conversar com o médico e apresentar os medicamentos novos, atualizados, né, o laboratório, o vendedor de laboratório. É uma coisa, você vai esperar o juiz para te atender, vai agendar com ele, ela, e aí você vai oferecer o seu serviço. Fala, olha, já estou cadastrado no TJ, eu presto serviço, qualquer dúvida que tem em relação à certidão, eu presto serviço de investigador de certidão para analisar se essa certidão ela é autêntica. Tá? Então a ideia é essa. Nós vamos conversar sobre isso. Certidão civil. A certidão civil ela apresenta informações relativas a ações cíveis, né? Execuções fiscais, execuções, insolvências cíveis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas também distribuídas inclusive aos órgãos julgadores do TJ, seja de que estado que for. Também, né, a certidão civil ela serve para emissão de certidão de outras certidões, muitas vezes negócios, transações imobiliárias, financiamentos também. Para a emissão da certidão civil são considerados os processos em tramitação, né, e os arquivos provisoriamente ou em virtude de execução frustradas referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária. A certidão civil é emitida com o objetivo de atender ao disposto no inciso 2º do artigo 31, anote aí, artigo 31 da Lei 8.666 de 1973. Essas são as certidões cíveis da esfera estadual e da esfera federal. Existe a esfera federal, não vamos esquecer dela, tá? Existe a certidão criminal, ou as certidões criminais. Lembrando que as certidões criminais podemos apresentar, como apresentam as informações relativas a termos, né? Termos circunstanciados, que é o nome utilizado, inquéritos, processos criminais em tramitação, nos juízos, né, de primeira instância, tribunais do júri, várias criminais, várias de entorpecentes, nem todo estado tem, né, nem todo lugar tem, Distrito Federal tem,
vara de delitos, de trânsito também, não em todo lugar tem, uma vara interessante, várias execuções penais, várias execuções das penas e medidas alternativas. Hoje em dia nós temos a vara da infância e juventude também, então essa certidão também temos acesso a informações, a vara de falências, vara de recuperação judiciais, insolvência civil e litígios também empresariais. Essas certidões podemos fazer solicitação para descobrir processos no Juizado Especial Criminal, o GCRIM, juizados de violência doméstica, autoria militar também, e nos órgãos julgadores de segunda instância, do TJ também, em nome da pessoa a respeito da qual foi solicitada a certidão. A certidão criminal, ou as certidões, no plural, será negativa se não houver sentença condenatória criminal transitada em julgado ou em processo se tiver sido arquivado. Tá? Então, essa é a ideia. Não podemos esquecer, para entender tudo sobre certidões, e de fato a ideia é que possamos nos tornar perito nessa área, então nós temos que estudar todas as certidões. Então, vamos lá. Certidão especial. A certidão especial, ou chamadas certidões especiais também, certidão importante. Essas certidões apresentam informações relativas a processos civis ou criminais em tramitação nos juízos e nos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça, em nome da pessoa também, e respeito do qual foi solicitada a certidão. Tá? Então, uma certidão importante. Outra certidão que a gente tem que conhecer, outro conjunto de certidão, é a certidão de falência, né? Recuperações judiciais. Essa certidão ela apresenta, sim, as informações relativas às ações de competência da vara de falências, recuperações judiciais, insolvência civil, litígios também empresariais também, e apresenta tais como ainda como anulação e substituição de títulos do portador, consignação e pagamento, depósito, dissolução e liquidação da sociedade também, embargo de terceiro é uma certidão que aparece. Essa certidão também aparece em embargos relacionados ao processo de execução, extinção das obrigações do falido, falência também de empresários, sociedades empresárias, microempresas, empresas de pequeno porte, habitação de crédito, habitação, emissão da posse, impugnação, incidentes, inquérito extrajudicial, interdito proibitório, prestação de contas exigidas e oferecidas, procedimento de cumprimento de decisão ou sentença, procedimento de liquidação, processos cautelares, recuperações judiciais, recuperação judicial, tudo isso essa certidão apresenta. Né? Para a emissão da certidão de falências, são consideradas os processos, de fato, podemos dizer, em tramitação, são considerados os processos em tramitação e os arquivos também, provisoriamente, em virtude da execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo, né? Passivo da relação processual e originária também. Então, essa é a ideia, tá? A certidão, gente, ela tem que ser negativa e não positiva. Se ela é positiva é porque tem alguma coisa consta. Então, o objetivo é que seja negativa. O documento ele pode ser exigido, a certidão, em operações de crédito, compra e venda de imóveis, empresas, abertura de empresas, fechamento de empresas, licitação, concorrências públicas. Então, olha como é importante. Eu falei aqui que esse serviço é muito bem indicado para você prestar como se fosse um perito, exercendo uma função de perito, claro, no Poder Judiciário, mas outro nicho de mercado, além do Poder Judiciário, como um perito, e também um outro nicho de mercado do particular, consultor, incorporador, advogados, contadores, pessoas que não fazem, você vai fazer, independente da sua profissão. Mas outro nicho de mercado também, gente, é bancos, né? Os bancos hoje terceirizam esses serviços, contratam, fecham um contrato mensal, pagam um valor menor, mas você ganha na quantidade. Você consegue hoje prestar esse serviço, você pode oferecer o seu serviço para bancos, grandes, pequenos bancos, né, bancos digitais, como de fato uma auditoria em certidões, para descobrir se é negativa, positiva, mas principalmente descobrir se é falsa as certidões, falsas, falsidade ideológica. Então, também vem sendo muito requisitado. Também, né, não só instituições financeiras, bancos, mas consórcios, seguros, né, hoje contratos, escritórios terceirizados ou profissionais terceirizados para prestar esse serviço também é um nicho de mercado, tá? A certidão negativa, gente, é um documento oficial que continua
sendo utilizado no Brasil, sempre vai ser utilizado. É um documento oficial que confirma a ausência de dívidas fiscais, tributárias, processos ou mesmo pendências processuais em nome de um cidadão, empresa ou pessoa jurídica, né, ou pessoa física, pessoa natural. Também, dizendo de outra forma, as certidões, podemos dizer que é um atestado, né, da situação regular em relação a determinado órgão público ou entidade a serviço do Estado. A pergunta que é feita, professor, mas para que servem as certidões? Em geral, as certidões negativas são exigidas em trâmites de aquisições de empresas, operações de crédito junto a bancos, instituições financeiras e também em processo de licitação, concorrência, cadastro, homologação, auditoria, locação, né? Também a sua função prática nesses casos é aumentar a segurança das transações, garantindo, sim, que a pessoa física ou jurídica está com o nome limpo, né? Ou não tem um processo, não tem um procedimento, não tem dívida na hora da assinatura dos contratos. Lembrando que você, a sua função é investigar se a certidão é autêntica. E além disso, você vai dar um parecer e assinar, né? Assinar esse parecer. Quais são os tipos de certidões, então? Então, nós temos várias certidões diferentes. No âmbito dos estados, União, município, Poder Judiciário, cartórios diferentes, inclusive, Receita Federal. Existem vários tipos de certidões e todas elas podem ser falsificadas, alteradas, né? Então, é fato. Existem vários tipos de certidões negativas, classificadas conforme o seu propósito, ou órgão, né, emissor. Alguns exemplos são as certidões da Justiça Federal, que constam, né, se alguém responde a algum processo criminal ou civil na Justiça Federal. As certidões de imóveis que indicam de fato pendências tributárias ou contratuais que impeçam, né, a venda deste bem. Certidões também negativas de processos, certidões também de falências e concordata, mas a mais comum, exatamente porque são utilizadas como requisitos em negócios, são em licitações, em empréstimos, né, são as chamadas certidões negativas de débitos. Essas são as mais comuns. As certidões negativas de débitos, gente, União, Estado, município, são chamadas certidões de débitos tributários. Elas são emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e também pelas secretarias, né, pelas secretarias estaduais e municipais da Fazenda Pública. Não podemos esquecer que das certidões negativas de débitos trabalhistas, que eu já falei aqui, emitidas pelo TST, de débitos da Previdência Social, emitidas pelo INSS. Então existe a certidão negativa de débitos da Previdência Social. Essa certidão é emitida pelo INSS, no site do INSS. Tudo que eu estou falando aqui é tudo fácil hoje em dia, tudo pela internet. Por isso essa profissão, investigador de certidões, ela ganha dinheiro, vive muito bem e pode trabalhar home office, pode trabalhar em casa, porque vai prestar serviço para imobiliária, construtora, bancos, Poder Judiciário. Então, é interessante por causa disso, né? Essa certidão que eu falei aqui, de débitos da Previdência Social, mas é importante falar que ela é emitida pelo INSS, mas também ela pode ser chamada ou certificado de irregularidade do FGTS, né? Também é uma certidão que nos interessa. É claro que a certidão emitida pelo INSS é uma, mas também, muitas vezes, essa aqui substitui essa. Isso que eu quis dizer, a certidão de irregularidade com a FGTS, que é emitida pela Caixa Econômica Federal. São certidões diferentes, mas em alguns casos substitui a outra, né? Pode ser uma ou outra, tá? Mas também nos interessa também, inclusive, a autenticidade dessa certidão. As certidões de regularização ou regularidade fiscal, emitidas pela RFB, né, Receita Federal Brasileira, também é uma certidão importante. Então, todas essas certidões que eu falei aqui, você tem que saber para que serve e você vai cobrar. É cobrado para fazer essa pesquisa, essa investigação da autenticidade, que é algo muito simples. Você vai entrar no próprio site e vai conferir no próprio site, todos os sites dos órgãos públicos, da Justiça Federal, Estadual e outros órgãos dos entes federativos, têm autenticidade, todos. Autenticidade de certidões. Então você entra no site e vai confirmar. Simples assim. Se aquela certidão que foi entregue para você, de forma digital, física, se ela bate, ela tem validade. Olha como é simples, olha que trabalho legal, bacana. Precisa conhecer.
Parece algo simples, mas se você não faz o curso que eu estou te falando aqui, se eu não te explico, você não consegue. Nem tem ideia da cabeça de muita gente sair uma certidão, precisa conferir a autenticidade dela. E precisa, é necessário, é importante, e esse é o serviço que você pode prestar e ganhar muito dinheiro. Quanto cobrar para prestar esse serviço? Então, no Poder Judiciário, você exerce uma função de perito para fazer a investigação das certidões, até 3 certidões, normalmente 2 salários mínimos. De 3 certidões até 6 certidões, 2 salários mínimos. Cada conjunto de 3 certidões vai aumentando o salário mínimo. Isso aqui é cobrado no Poder Judiciário e fora do Poder Judiciário, muitas vezes o valor é menor. É cobrado normalmente um salário mínimo para a prestação desse serviço, até 3 salários mínimos, dependendo da quantidade de certidões. Tá? Então, é a precificação. A emissão e validade da certidão. Vamos lá, vem comigo aqui, presta atenção que isso aqui pode ser um braço no seu escritório, na tua vida, para você ter uma boa remuneração. E é fácil divulgar. Você pode fazer um site, pode fazer um cartão, claro, pode fazer um cartão de visita, um site, um Instagram profissional, você pode divulgar esse serviço no seu Instagram, no Facebook, e pode ligar, fazer contato ativo com imobiliárias, corretores, advogados, contadores, Poder Judiciário, instituições financeiras, instituições bancárias. Então, tem um leque, vai ter que correr atrás, o começo tudo é difícil, mas é um leque de uma profissão muito interessante. Existem poucos profissionais que prestam serviço, o professor já usou várias vezes aqui no escritório, investigador de certidão, e vem usando cada vez mais, porque cada vez mais existe certidões alteradas, falsificadas. Ah, professor Júlio, mas não é fácil o senhor mesmo fazer isso? Não dá, a gente trabalha o dia todo fazendo petição. Então, muitas vezes a gente prefere terceirizar, porque terceirizando esse serviço, a pessoa faz um laudo, né? Aí que está a diferença, não é só investigar, você vai fazer um laudo. Em pesquisa, no horário tal, na data tal, eu vou ensinar você a fazer esse laudo. Você vai laudar, tá? Vai dar um parecer, tá bom? Vamos lá, tem aula ainda, vamos lá. Emissão e validade das certidões. A grande maioria das certidões negativas, gente, ela é emitida gratuitamente na internet, bastando informar alguns dados básicos, CPF, CNPJ, registro do bem, em formulário específico, nas páginas dos órgãos oficiais, né? E nos exemplos também, existem vários links fáceis, você digita no Google já aparece o link. Hoje mudou muito, é muito fácil. É importante reforçar que a certidão tem prazo de validade e deve ser renovada quando vencida. E esse prazo varia bastante e segue as regras próprias do órgão emissor, como algumas certidões da Receita Federal, que valem por 180 dias, e certidões municipais que costumam valer por 30 dias. O investigador de certidões, ele investiga se a certidão está válida, se ela é autêntica, é isso que vai fazer, por isso precisa entender disso. O grande objetivo das certidões é a agilidade e a segurança para os negócios, né? Esse é o grande objetivo, por isso nós usamos certidão para tudo. Então, essa é a regra. Quando eu falo de fazer o parecer, então você foi contratado. Você vai fazer a pesquisa, para ver se ela é válida ou não, para ver se ela é autêntica ou não. E como que você vai fazer o parecer? Então, você vai abrir um tópico do parecer. Foi feita a pesquisa, já estou ensinando você a fazer o parecer, hein? Título, parecer técnico. Chama de parecer técnico. Vamos lá, presta atenção aqui, ó, passo a passo do parecer. Parecer técnico. Então, você vai colocar no título, parecer técnico. Depois você vai contar o que é aquela certidão. Então, essa certidão é da Receita Federal, tem um objetivo tal, no próprio site da Receita Federal tem, no próprio Poder Judiciário tem a informação. Se você digitar no Google já aparece o objetivo daquela certidão. Você vai no Google, um exemplo, tá? Certidão de propriedade, para que serve? Pronto, já aparece o para que serve. Então você vai trabalhar nisso, parecer técnico. A certidão de propriedade serve para isso, ok? Depois você vai fazer a pesquisa, né? A pesquisa para ver se ela é autêntica ou não. E aí você vai trazer essa informação. Por isso é um parecer técnico de uma folha, 2 folhas no máximo. E aí você vai informar que foi feita uma pesquisa, e aí você vai printar as telas dessa pesquisa e vai falar que essa certidão ela é autêntica ou não é autêntica, ela é válida ou não é válida, é assim que funciona. Tá? Então o parecer é muito simples. Então começa com o título, parecer técnico. Depois, para que serve a certidão. Depois, fundamentação da certidão. Você pode trabalhar em cima disso, para que serve, quando serve, onde foi solicitada a certidão, onde foi feita a pesquisa, a fundamentação onde foi feita a pesquisa, e você vai terminar sempre com laudo ou conclusão. A conclusão você vai falar que a certidão é autêntica após a pesquisa, ela é válida, e vai data, né, local e data, e vai assinar. Tá? É isso que você vai fazer.
Para elaborar, então, um parecer técnico de certidão, do investigador de certidão, um parecer técnico deve constar um título, quem solicitou, então, o título, quem solicitou, ok? O assunto para que serve essa certidão, a ementa da pesquisa que você fez e como fez, ok? Pode ser chamada de ementa, pode ser chamada de relatório ou fundamentação, e você termina com a conclusão. Você pode trabalhar com notas de rodapé, com referências de onde você pesquisou, dos sites, dos links, e é importante, além de possuir conhecimento para o tema, ter uma linguagem clara, acessível, tá? Ah, professor, o primeiro sempre é mais difícil. Você faz o primeiro laudo, depois os outros você vai melhorando, vai deixando melhor. É assim que funciona em tudo na vida, tá bom? Então, é simples fazer, hein? De início, você, na verdade, o investigador de certidão, você está exercendo uma função de parecerista, perito, quando convidado para o judiciário, e deve estar a par do assunto ou temática a ser abordada. Então, você tem que estudar. Esse curso é para abrir portas, para você começar. Tem o certificado, validando, né? Esse curso, na verdade, você consegue usufruir para poder trabalhar com isso, mas você vai estudar muito mais. Você tem conhecimento técnico, você vai correr atrás de mais informações, e é assim que funciona na vida, tá bom? Quando eu falo de certidão, então, título, quem solicitou, a fundamentação, né, ou para que serve a certidão, aquela determinada certidão, a pesquisa que foi feita e termina com a conclusão. Ok? Combinado? Lembrando que a conclusão fecha com data, né, local e data, e assina, tem que assinar. Ok? Tem vários modelos diferentes. Você vai fazer do seu tipo. O modelo que eu vejo aqui, muito comum, parecer técnico. Número 1, para você não se perder. Se o cliente pedir outro, é 2, 3. Requerente, ementa. Um exemplo, por que ementa? Foi um juiz que pediu para você prestar esse serviço, um juiz ou uma juíza. Você faz uma ementa, um resumo do processo. O processo trata-se de divórcio, o processo trata-se de nulidade. Quando tem processo, você faz ementa. Quando você faz para um particular, pode ser que você use ementa ou não. Trabalha com relatório, que é um resumo do que você pesquisou, fundamentação para que serve a sentença, para que serve a certidão, depois da fundamentação, a conclusão. Aí você coloca local e data e assina, tá? É assim, simples assim, é fácil de fazer, não tem nada de absurdo. Você pode trabalhar com referências e nota de rodapé, tá bom? Então não tem como errar. Combinado? Como que eu faço então a autenticidade das certidões, professor Júlio? No mesmo site que você solicita, você consegue entrar lá e fazer as solicitações. Solicitação não, você vai confirmar. Todo o site, órgão público, Poder Judiciário, está lá. A autenticidade da certidão. Você vai lá e você vai conferir o número que aparece no canto da certidão. Normalmente aparece no canto mesmo. Algumas embaixo, outras em cima, normalmente no cantinho. E aí tem um número. Você vai lá e vai confirmar para ver se essa certidão ela é autêntica, tá? Então é assim que você vai fazer. É muito fácil. Você vai entrar e vai fazer isso. Professor, estou fazendo a conferência da autenticidade de uma certidão e registros públicos. Você vai entrar no site do cartório. Você vai fazer essa validade. Certidão distribuidor civil. Você vai entrar no site da Justiça Federal ou Estadual, a qual você está conferindo, e vai fazer essa pesquisa. Então, para verificar, você vai entrar no site, tá? Para saber se a certidão é autêntica. Você vai fazer a verificação no próprio site, do site que você verificou. Então, é isso que você vai fazer. Existem várias formas, depende da certidão. Mas todo site você consegue confirmar a autenticidade da certidão. É muito fácil. Vou trazer um exemplo para você aqui. Justiça Federal, subseção do Rio de Janeiro. Digitei no Google aqui, como confirmar a autenticidade de uma certidão do Rio de Janeiro. Já apareceu o link, gente. Já apareceu o link aqui, Eu clico no link, já joga para você digitar o CPF da pessoa que você pesquisou. Tem um outro campo aqui também. Solicitação de certidão, ao lado, confirmar a autenticidade de certidão. Olha como é fácil. Todo site tem confirmar a autenticidade de certidão. Todo site público e também nas esferas, também União, Estado, Município, você consegue fazer isso. É muito simples, hein? É muito simples. A consulta deve ser feita utilizando o CPF ou o CNPJ e também o número de autenticação, tá? Somente as certidões negativas serão disponibilizadas na consulta para terceiros. A verificação da autenticidade se dará com o fornecimento dos números da certidão e também da autenticação.
Então é muito fácil. Professor Júlio, como que eu faço para saber se uma certidão é válida? É só acessar e confirmar dessa forma que eu estou falando. É muito simples, hein? Você consegue um link no próprio site, é que tem sites diferentes que usam eProc, outros usam outros sistemas, então não dá para te passar o link, cada estado usa um link diferente, um sistema diferente. Mas você vai no campo, todo site tem isso, busca, aquela busca, aquela lupa. Você digita lá, autenticidade de certidão, já aparece o link. Nos sites também da União, Estado e Município é a mesma coisa. Tá bom? Então, muito fácil, muito simples. Legal, né? O tema de hoje é muito importante. Tem pergunta? Tem pergunta. Olha só, a querida Sônia. Professor Júlio, no final pode falar mais do curso, tem interesse, tá? Na verdade, o curso de investigador, nós estamos fazendo hoje aqui, para você aprender como faz, como funciona, mas quem quiser se aprofundar, quem quiser ter um certificado, entra no site www.portaleso.com.br, portaleso.com.br, está aparecendo para vocês, tá? Tem o site lá que tem a certificação junto ao MEC, homologada pelo MEC. Então, importante. Quem quiser seguir o professor nas redes sociais, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição também, meu e-mail é professor.julio.sanches, não, esse é e-mail antigo, julio.professor.direito@gmail.com. Pode entrar em contato, tá? O site então é www.portaleso.com.br. A ideia é trazer essa iniciação para você aqui, com muito carinho, tá bom? Gente, muito legal. Tem mais perguntas? Não, né? Vamos ver se tem. Tem mais perguntas. O Adolfo, um abraço, Adolfo. Esses serviços de levantamento de certidões em uma venda ou locação, podemos cobrar do vendedor, proprietário? Pode. Na verdade, o investigador em certidões pode colocar lá no cartão, pode colocar no site, o ideal é ter um site, um Instagram, um Facebook. Você pode prestar esse serviço para o Poder Judiciário, para órgãos públicos, para instituições privadas e pode prestar esse serviço para particular, fazendo o due diligence. Nada impede de você, além de investigar a autenticidade, você pode prestar esse serviço entregando certidões para as pessoas que precisem, né? Que necessitam e não tem tempo, não tem conhecimento. Então pode sim, e é cobrado um salário mínimo até 3 salários mínimos esse serviço, tá bom? Pode sim, uma ótima ideia, inclusive, para agregar serviço. Olha o Luiz aqui, bom dia, professor, bom dia a todos. Até onde a lei de proteção de dados pode interferir na aquisição de certidões? Na verdade, a lei de proteção de dados, ela tem a ver com o quê? Com as informações que você fornece a uma empresa. Então você vai comprar um serviço, aquelas informações a empresa tem que desfazer daquelas informações que você forneceu para evitar, né, duplicidade, golpe, não só desfazer, mas ter uma segurança na hora que você envia isso. Em relação às certidões, não. Certidão é pública, qualquer um pode consultar. Né? Não existe um regramento nesse sentido. Você vai consultar, vai fazer a solicitação, porque é um direito seu. Eu posso consultar nome de terceiros. As certidões, em regra, são públicas em relação ao nome, em relação ao imóvel, tá bom? Legal. O Pedro, professor, as certidões podem ser solicitadas logo no início das tratativas para anunciar a venda do imóvel? Pode ser solicitado e deve. Agora, o que o corretor pode fazer, o investigador de certidões pode fazer, orientar, fazer sempre um contrato preliminar e depois solicita a certidão, porque se não solicita a certidão, e aí quem vai pagar? O investigador de certidões. Ou seja, então o ideal é ficar bem claro isso, porque depois ninguém quer pagar, para não dar confusão, né? E esse investigador de certidões, quem presta serviço, tem que fazer isso com uma certa cautela, porque precisa receber, né? Mas pode sim. Legal. Legal, né? Bacana. Gente, então, estuda que a vida muda, temos que estudar, temos que se especializar, isso é fato, para que a gente possa, de fato, evoluir, tá bom? Então, nova profissão, uma profissão rentável, você pode investir e focar só nisso, você pode agregar serviço, seja como corretor, seja como corretor, advogada, contador. Então, surge uma nova profissão, tudo sofre uma mutação, né? É que nem mecânico de carro elétrico. Imagino que daqui a um tempo vai ganhar muito dinheiro, né? Porque não tem especialista em carro elétrico, não tem tantos aí. Então, surgem novas profissões, tudo sofre uma mutação. E essa é uma nova profissão que vai dar muito o que falar, vai dar muito dinheiro para quem se especializar agora que está começando. Por quê? Porque muita gente nem sabe que existe. Então, fica a dica aí, tá bom? Legal, né? Gente, muito obrigado. Eu quero desejar a você uma ótima quarta-feira e qualquer coisa o professor Júlio está aqui. Fica com Deus.